Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde que conta com o apoio da Clínica Move. E hoje temos o prazer de continuar aqui novamente com a psicóloga Marina Cecchini. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, é uma delícia. Estamos aqui para falar um pouco sobre psicologia do esporte, o que é, para quem é e como se faz, qual é a diferença da psicologia do esporte em relação aos outros ramos da psicologia, as outras áreas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a psicologia do esporte. Bom, a gente pode falar de psicologias desde o seu entendimento de atuação, então os referenciais que acabam dando o tom do tipo de profissional que está ali, até mesmo o viés de atuação. Uma coisa muito interessante quando a gente pensa em psicologia do esporte é que, claro, voltada ao esporte, como o nome mesmo diz, mas assim, não precisa ser simplesmente para performance. A performance é uma das possibilidades quando a gente pensa nessa questão do esporte. É claro que muitas vezes a gente tem uma organização de rotina, um entendimento dos heads que estão em jogo numa prática esportiva, até uma escolha de um tipo de esporte para um adolescente, de como que esse esporte pode ser estruturante para uma criança. Tudo isso pode estar trazendo uma série de questões que eu acho que é o interessante quando a gente fala de psicologia do esporte, que eu chamo de processo identitário. Olha que então, legal isso. o que está em jogo quando a gente escolhe um esporte? Muitas vezes, para um adolescente e uma criança ali, quando ele começa a ter que se haver com uma atividade física na escola, ele começa a ter um interesse, por exemplo, vamos lá, futebol. É um esporte coletivo. Ele começa a jogar cada vez mais e ter ali um comprometimento de uma parte do dia dele, tá ali jogando futebol, por exemplo. Ou basquete, ou vôlei, ou, por exemplo, um esporte individual, natação, ou atletismo, tênis. São modalidades de como que ele vai se estruturar para aquela atividade, vai dizer um pouquinho como que ele é uma escolha e como que ele vai se organizar no dia dele. Muitas vezes, eu já falei isso, é uma coisa que eu repito várias vezes, a criança vem de um núcleo familiar, depois vai ter um núcleo estendido, que é essa questão da escola, certo, que diz de algum referencial que diz da família, que escolhe, ou ali como que essa família se organiza, e ele começa a ter algumas escolhas, por exemplo, que tipo de esporte que ele vai fazer, a atividade física. Nesse lugar, ele começa a querer participar mais e ter pequenos campeonatos que começam a se tornar competições, e aí vem do querer de estar ali. Perfeito. E aí, o que a gente está falando é que essa psicologia, ela vai além da questão de manter uma certa performance em si, mas de tudo que permeia outros assuntos além do exercício físico. Então, a próxima pergunta é: psicologia do esporte, então, é para todo mundo? Psicologia do esporte pode ser um viés muito interessante da gente pensar como que as pessoas estão se portando no mundo. A gente está falando quando tem uma busca ativa de uma atividade física, e aí o que é dessa pessoa, por exemplo, escolher um esporte coletivo ou um esporte individual. Sim. O quanto que isso vai ocupar na rotina dela ou não. As dificuldades quando você acaba sendo puxado a fazer escolha de não poder sair no sábado porque vai ter um treino, né? Ou uma competição, ou não vou poder comer isso, ou eu vou deixar de ir viajar no fim de semana com a minha família porque eu tenho que ficar. Então, tem uma série de questões. Ou que, além de, quando meus colegas estão fazendo a lição da escola, eu estou treinando e aí eu vou ter que me ver com que momento que eu vou fazer a lição da escola. Certo. Tem tudo isso que está ali. Lembra um pouco também, então acho que um assunto dentro do seu trabalho pode ser essa organização do tempo, essa gestão do tempo na vida de uma criança, de um adolescente, porque isso é um assunto muito caro para as famílias, né? Principalmente nos mundos atuais, né? Onde ninguém tem mais tempo para nada. Sim, e o quanto...
curto. Isso. E o que a gente faz com a qualidade desses tempos? A gente tem 24 horas no dia, mas qual que é a qualidade que a gente está vivendo essas 24 horas e como que a gente está se organizando? É uma justa medida muito difícil de ser feita. A gente está falando aqui de um lugar da psicologia do esporte para pessoas que fazem, como que eu disse, essa busca ativa. Mas também tem pessoas que podem se beneficiar muito com o espaço da psicologia do esporte em processos de uma pós-lesão. Ou, se não, em algum aspecto pós-cirúrgico. Então, eu vou ter que começar a cuidar da minha rotina e do meu dia a dia de uma outra maneira. Como que eu posso organizar e o que eu gostaria de fazer com essa rotina que eu tenha mais movimento? Entendi. Isso também é um trabalho muito interessante. Sim, e acredito que até lidar com dores, lidar com sequelas, ou com limitações que surgem depois desses procedimentos, né? E que tem a ver com o exercício físico, acho que demanda do psicólogo uma certa especialização, não digo ser especialização, mas um certo foco. Uma habilidade, né? Uma habilidade, exatamente, uma habilidade para lidar com o exercício. E assim, o que a psicologia do esporte tem de diferente em relação às outras áreas no campo técnico, assim, o que um psicólogo tem que estudar para se tornar um psicólogo do esporte? Eu acho que primeiro tem que gostar muito de gente e tá a fim de escutar aquela rotina, né? Assim, qual que é a demanda que tá vindo e uma proatividade de, o que está sendo colocado ali vai ter que ter um trabalho mais interventivo do que vamos dizer, de uma questão existencial ou de dar conta de uma demanda, de um sofrimento. Então, esse tá junto na vivência daquele momento da pessoa é algo muito forte. Na psicologia, a gente entende isso como o trabalho de psicoterapia breve e focal. Então, a gente tem um foco e a gente vai trabalhar naquilo, de que maneira, e o breve aí não é a questão de tempo, mas sim do que diz respeito. Então, tem um entendimento que é isso que a gente vai trabalhar. E para mim, particularmente, a questão de estar ligada não só com a atuação da psicologia endurecida, fechada no seu consultório, mas trabalhar com diversos outros lugares das ciências da saúde que não diz imediatamente do meu saber. Por exemplo, Nutri. Por exemplo, fisioterapeutas, por exemplo, médicos do esporte e médicos que operam, cirurgiões ortopédicos, lugares que não vão ser da minha habilidade imediata. E aí eu ter que ir para o meu colega e ter um entendimento do que ele está oferecendo. E eu ter esse lugar do estar junto com a pessoa e a demanda dela. E mais, a gente poder olhar essa demanda com o que a equipe das ciências da saúde está oferecendo. Então, a gente ter essa organização da rotina acaba sendo um diferencial muito grande. Além de o tempo inteiro a gente poder estar em abertura. Certo. A pessoa se encontra desse jeito e o que a gente pode fazer de comprometimento dela para ela chegar aonde que ela quer. Entendi. A gente trabalha com falta, algo que atualmente é muito difícil. As pessoas entendem que se eu tô desse jeito, eu tenho que imediatamente mudar. Não. Se eu tô desse jeito, o que eu posso fazer para me encontrar na forma que eu quero? E é essa falta que motiva a gente todo dia a se movimentar. Certo. Movimento é justamente isso. É a gente sair desse lugar onde que a gente se encontra muito estabelecido para poder o tempo inteiro ir além, tendo um sentido. Então, a busca de sentido e o movimento de não estar aonde que eu gostaria é o que faz a gente trabalhar. Então, assim, é um potencial gigantesco de atuação e é muito legal. Você receber pessoas o tempo inteiro ali querendo estar em outro lugar, querendo estar de uma outra maneira e poder estar falando, estamos junto aqui. Sim, e eu acho que o atleta, a gente está falando do atleta aqui que pode ser amador ou profissional, mas são as pessoas que estão comprometidas com algum esporte, em algum nível de exigência, já trazem consigo uma motivação intrínseca que torna, eu acredito, o trabalho mais fácil, porque alguém que vem naturalmente motivado, né? Tem um sentido, assim, eu busco Sim. jogar melhor, quero ganhar tal medalha. Sim.
Então, isso facilita muito. Um objetivo que é muito tangível e cercado mesmo de... Eu não consigo encontrar outra palavra, mas acho que é isso, de motivação, de estímulos, etc. Então, me parece assim, um pouco mais gratificante nesse aspecto. E aqui no Brasil, assim, existe psicólogos do esporte suficientes para a nossa demanda? Inclusive, eu queria que você comparasse isso com o que você está vendo na Europa agora. A gente tem duas grandes associações. Tem a Prapesp, que eu faço parte, que atualmente é presidida pela Marina Guzmão. Que aqui a gente tem um trabalho muito legal e que também faz parte que eu né, tô um pouco afastada pela questão de Olimpíada, mas Tabata, já tô voltando, que é... Já mandou um recadinho. Eu tô chegando, calma. Que é, a gente tem grupos de supervisores. Então, assim, além do lugar de ter os associados, o entendimento de buscar uma qualidade das pessoas que fazem psicologia e vão procurar o lugar do esporte e o atendimento à população com uma forma diferenciada é algo muito importante. Então, assim, a gente sim tem um número, vou chamar de adequado, de psicólogo do esporte, está crescendo cada vez mais, mas mais do que o número, a gente tem cada vez mais as associações muito preocupadas com a qualidade desses profissionais. Certo. E aí eu coloco que isso aqui é o fundamental. Porque a psicologia do esporte, às vezes, entra no lugar quase como motivacional. E aí, particularmente, eu vejo um trabalho muito aquém do que pode ser feito. O entendimento de oferecer uma busca de objetivo e uma movimentação para aquilo com qualidade é muito mais do que a pessoa simplesmente performar ou dar técnicas que a gente tira da manga e fala assim, faça isso agora que vai dar certo. Pelo contrário, é o que a gente pode juntos aqui caminhar com essa equipe multidisciplinar para favorecer a chegar àquele objetivo. Às vezes de coisas muito simples, por exemplo, que é assim, em equipes, em famílias, muitas vezes o atendimento ao atleta é algo que favorece muito da psicologia. Então, assim, o profissional fica com o atleta e a família tem momentos que acaba tendo informação de o que está acontecendo. Até mesmo para orientar e ter um entendimento de como pode estar junto. Por quê? Muitas vezes o staff de levar e buscar, de ver a alimentação, do estar junto, do acompanhar a questão de humor, é a família. E a gente ter essa parceria, até mesmo para ter uma leitura de qual que é o momento e o impacto que tem, vai favorecer. Não só o estar ali numa atividade física e no performar, por exemplo, em campo, mas mais. Entender como que a rotina desse adolescente está mais próximo do quais são as demandas e como que ele está tendo esse entendimento de mundo. E isso é bastante... No fim, você pega o paciente, a gente está falando aqui de um adolescente, um pré-adolescente, e acaba... A família se beneficia né, de um tratamento como esse, né? Sim. Então, acaba, enfim, impactando né, na vida do grupo que apoia aquele atleta, né? Para que ele não só performe, mas para que ele seja saudável em todos os outros aspectos da vida. Acho que a gente está falando muito disso também, né? Quando o pessoal me procura em supervisão, eu sempre trago assim, gente, a gente tem que olhar para a questão da prática esportiva, o futebol, quase como lugar da ludoterapia, que é quando a gente fala das crianças, que tem aquela caixa, que vai ter um monte de objeto e você vai contando história e vendo ali, brincando, e aquilo você vai tendo um canal de leitura que a criança pequena vai contando o mundo dela através da fantasia e da brincadeira. Eu costumo falar que muitas vezes, quando a gente está falando com esporte e adolescente, é quase uma ludoterapia ali, no qual aquela linguagem que é muito comum para o adolescente, que é o esporte, que é a atividade que está ocupando espação, ele vai contando dele. Certo. E ele vai trazendo as dificuldades.
Por exemplo, de ter uma pessoa que nada melhor do que ela, e aí como que fica isso? De ter uma pessoa que ter que falar para um técnico que não vai poder ir para o treino, de ter que se haver com a escola que não está dando conta da lição. Então, assim, vai tendo uma exigência cada vez maior e que é da vida adulta de como que você vai se portar nessas situações. Sim. E aí o esporte é um canal de via que é onde essas dificuldades se apresentam. Sim. Pelo interesse de estar ali nadando, jogando, ele vai ter que se haver com as questões. Se organizar de outra forma. E fora o que o esporte proporciona para experiência de vida e até formação da personalidade no que tange a persistência, a resiliência, o foco, a aceitação da perda, os sentimentos de frustração, que eu acho que são muito importantes também, né, para forjar a personalidade das pessoas. E eu acho, né, a minha visão, que pode não ser de todo mundo, o esporte a prática esportiva na infância e na adolescência, ela traz ensinamentos muito interessantes que a gente carrega ao longo da vida, que para mim foram e são muito preciosos, né? Então é muito bacana ver como é que a psicologia do esporte pode ajudar a gente. E ó que eu nunca tive esse recurso, isso é uma coisa muito nova. Sim. Então, assim, quem hoje pode se beneficiar da psicologia esportiva, acho que pode colher muitos bons frutos para a vida nesse processo, né, que acontece inclusive numa idade assim muito tenra, né, muito nova. E aí a gente começa a ter um entendimento cada vez mais que assim, um processo de psicoterapia, e claro que não validando, acaba tendo um comprometimento com aquilo que eu faço, né? Que momento que eu me encontro, como que eu tô. É quase uma construção de sentidos. Quando eu falo de psicologia do esporte e aí, né, a atuação, tem um sentido muito estabelecido. O que é aquela prática, ou se eu vou me aposentar naquela prática, a minha relação com o técnico ou tal prova. Então, essa construção de um sentido é muito estabelecido. Entendi. E aí é a leitura que a gente pode fazer desse momento. Entendi. E isso expande para outros aspectos da psicologia, né? Bom, então nós estamos terminando mais um episódio, né, sobre psicologia esportiva. Acho que ficou bem claro assim, né, o potencial que isso tem. Muito obrigada, Marina, pela sua presença no nosso podcast. Muito obrigada à Clínica Move, né, por proporcionar tudo isso. E muito obrigada a você que nos assiste nas diferentes plataformas. Até o próximo episódio.